Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Liderança com Propósito. Eu sou o Danilo Alberto e é uma satisfação ter você aqui conosco. Lembrando que se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa o sininho e compartilha com seus amigos, com quem você conhece, se esse conteúdo ele foi útil para você. E hoje nós estamos com um convidado mais que especial, que também é psicanalista clínico e professor de língua portuguesa, Zaqueu Lopes. Zaqueu, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. E hoje nós temos uma pergunta para o senhor como professor. Zaqueu, qual é a diferença entre bullying e uma brincadeira em sala de aula em pleno 2024? A reação de quem está sendo alvo da ação. Então, por exemplo, a brincadeira, Sim. o alvo vai rir, vai descontrair, vai devolver essa brincadeira, Perfeito. não vai se sentir constrangido, não vai se sentir ofendido, ela não vai magoar, não vai machucar a pessoa. Então não tem problema, não vai machucar a honra e nem a dignidade, não vai ferir a honra e a dignidade da pessoa, do aluno ali dentro de sala de aula ou no ambiente escolar, né? Tranquilo. E o bullying? O bullying fere, agride. O bullying traz tristeza, leva para a depressão. O bullying leva para uma crise de pânico, para uma crise de ansiedade. O bullying fere, o bullying machuca. Então a diferença é gritante. Por exemplo, eu tenho, uma das minhas turmas, Sim. tem um aluno que os colegas o chamam de cachorro. E ele morre de rir desse negócio. Cachorro mesmo? Ô cachorro, me empresta seu lápis? Assim, não há o menor problema. Se esse aluno se sentisse magoado, ofendido de ser chamado de cachorro, ele não poderia. Eu iria proibir imediatamente essa brincadeira em sala de aula, mas não há o menor problema. A brincadeira de jogar bolinha de papel. Certo. Vai ter aluno que gosta, Danilo, e vai ter aluno que não gosta. O aluno que não gosta é bullying se fizer isso com ele. Para o aluno que gosta, inclusive revida, é uma brincadeira. Então, o que é preciso de verificar? Uhum. A pessoa com a qual o outro está brincando. E como que vai ser essa receptividade dessa brincadeira? Porque a brincadeira pode se transformar em bullying? Pode. E muitas vezes acontece. E o bullying fere, ele é totalmente inaceitável no âmbito acadêmico, no âmbito escolar. Não pode acontecer, em lugar nenhum. Perfeito. Mas como o nosso ambiente é o acadêmico, que eu estou tratando da escola, Sim. a gente não aceita. Ah, perfeito. Então, o termômetro que difere o bullying para uma brincadeira é quem recebe. Mas existem situações de que mesmo quem receba não entenda como um bullying e o professor veja que é bullying e tenha que se pronunciar, ou seja, tenha que intermediar a situação? Muito boa pergunta. Isso acontece. Isso acontece às vezes, acontece até às vezes de colega, viu? Um colega ouve o outro chamando o colega de alguma coisa, Sim. Não gosta, interfere. Nós, enquanto professores, fazemos essa intermediação também, nós também fazemos essa interferência. Nesse caso, por exemplo, do aluno que é chamado de cachorro, Sim. Eu perguntei assim, ô fulano, você gosta? Você não se importa? Ele, não. A vida inteira eles sempre me chamaram assim e a gente sempre deu muita risada. Então, às vezes, ele responde até sério. Ô, cachorro, oi. Isso assim, assim. Então, há uma tranquilidade. Se houvesse um incômodo, Sim. Gerou um incômodo, é preciso parar e avaliar. E, normalmente, se há um incômodo, a gente pede para não continuar. Mas tem um caso também, Zaqueu, que uma terceira pessoa que não está envolvida no contexto, ela se sente mal com o tratamento entre amigos, ou seja, dois amigos. Nesse caso aí que o senhor está dizendo, o amigo chama o cidadão de cachorro. Uhum. E uma terceira pessoa está passando pelo corredor, Ouve. não é da turma, às vezes nem tem nada a ver, a maioria das vezes não tem nada a ver com o contexto, e aí ela se sente no direito de se pronunciar a respeito desse tratamento. Como é que vamos encarar essa situação, ou como deveríamos, né, encarar essa situação?
Isso acontece. O terceiro, ele deveria ter senso. Ele deveria ter noção da realidade, noção do que está acontecendo, para ele poder causar essa interferência. Então, normalmente, a gente ouve. A gente chama as partes, ouve, avalia, e ali a gente chega num acordo comum, num comum acordo. Muitas vezes acontece de um terceiro passar, ouvir, não gostar e se intrometer, como Sim. você falou. Mas às vezes, Danilo, há, por exemplo, as alunas, elas são muito amigas, e hoje as alunas são muito efusivas, né? Aquela Certo. vibração e tal. E uma, às vezes, chama a outra de palavras que normalmente outra pessoa jamais chamaria. Uau. Palavras assim que Sim. eu nem costumo usar. E elas falam uma com a outra e riem, dão gargalhada e se abraçam e se beijam. Então, quando passa um terceiro e vê aquela cena, fala assim, rapaz, que ofensa grave foi essa? Entretanto, entre as duas, não há um nível de ofensa. Por quê? Porque há um nível de intimidade tão grande entre elas que aquilo não é ofensa. É uma maneira estranha, porém carinhosa de se tratarem. Eu vou dizer o que disso? Absolutamente nada, porque é uma relação que não me diz respeito. E as pessoas precisam de avaliar isso também. Isso é respeito. Porque muitas vezes, se eu vejo um tratamento desse, acho inadequado e entro, eu posso ofender, eu posso magoar. Perfeito. E aí eu extrapolei a minha capacidade de avaliar. Sabe, Zaqueu, a fala que o senhor está dizendo me faz lembrar de que existe hoje, sim, se fala muito sobre a geração mimizenta ou geração mimimi. Sim. E aí, a minha criação, talvez a sua também, e de você que está nos assistindo, se você teve essa criação, compartilha conosco. Dizia-se o seguinte, quanto mais íntimo, quanto mais próximo, quanto mais querido, mais apelido você tem. Exatamente. Eu não sei se isso é uma verdade hoje. Hoje encara-se o oposto. É verdade. Por exemplo, na rua e nos ambientes que eu frequento, Sim. as pessoas, por exemplo, não me chamam de negão. Olha. A minha irmã Sim. só me chama de negão. Olha. Por causa da intimidade. Perfeito. E a minha irmã mais velha, e eu não me sinto ofendido por ela me chamar de negão. Sim. Mas sabe-se lá, como eu não ouço essa palavra de outra pessoa, sim, eu não sei como chegaria aos meus ouvidos. Né? Essa palavra, sim, esse termo assim. Mas a minha irmã me chama de negão e eu respondo imediatamente, a gente ri, conversa, sem o menor problema. Então, isso é algo interessante, que a geração mimizenta, e você, sim, disse muito bem, está mudando a forma. E isso, Danilo, ao invés da gente criar um ambiente de intimidade, um ambiente onde há um desenvolvimento, a gente tem criado um ambiente frio. Sim. Frio, seco, sim, sólido, sem vida, árido. Por quê? Sim. Porque a proximidade está dando lugar a um mimimi, está dando lugar ao politicamente correto, que, sim, vem assim... eu acredito que o politicamente correto, na maioria das vezes, ele vem acabando com o que poderia haver de intimidade, sim, de alegria, de, sim, harmonia no ambiente. Sim, sim. Me faz pensar que o mimizento, ele está deixando com suas ações de viver os melhores momentos da vida dele, se relacionando de forma consistente e verdadeira. Não se tratando apenas de apelidos ou não, mas na forma de tratar. Porque lembrando que o apelido, considerando o exemplo que o senhor deu sobre a sua irmã, o relacionamento não se estabelece somente com o apelido. O apelido é só uma forma de tratamento, mas existe todo um amparo, todo um carinho, todo um relacionamento consistente por trás. Então, antes de ter um apelido, tem toda uma base de admiração, de carinho, de respeito, que sustenta essa palavra.
Então, você que está nos ouvindo, você está no nosso canal Liderança com Propósito. Nós tivemos aqui o nosso psicanalista clínico e professor de língua portuguesa, Zaqueu Lopes. Se você gostou desse conteúdo, ative o sininho, compartilhe, deixe aqui o seu comentário e nos vemos no próximo episódio.